Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Sentença Sem Provas, que vem aí discutindo a Operação Lava Jato, seus impactos aí para a política, a sociedade brasileira. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, é o Acioli Antônio de Olivo, graduado em Matemática pela UFSC, doutor em Engenharia Aeronáutica e Mecânica pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. Ele nasceu em Santa Catarina, mas mora há 51 anos em São José dos Campos, em São Paulo, onde trabalhou de 1980 até 2017 no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O Acioli é também o irmão mais velho do ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o Luiz Carlos Cancellier de Olivo, que faleceu em outubro de 2017 aos 58 anos. Ele cometeu suicídio ao saltar do último piso de um famoso shopping de Florianópolis, poucos dias depois, menos de 2 semanas depois de ser detido pela Operação Ouvidos Moucos, liderada pela delegada da Polícia Federal, Érica Marena, um nome importante da Operação Lava Jato, e que também acabou afastando o Cancellier do que ele mais amou e se dedicou ao longo de toda a sua carreira, que foi a UFSC, né? Que o Cancellier acabou proibido de entrar na universidade e ter contato com os que lá trabalhavam. Desde então, o Acioli vem lutando para limpar o nome do irmão, afirmando que Luiz Carlos foi preso sem provas reais e sofreu uma humilhação pública injusta, sendo vítima aí de abusos cometidos por autoridades policiais e judiciais. A justiça, inclusive, já foi acionada contra os excessos cometidos e a família conseguiu resultados importantes com o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal, confirmando oficialmente que o reitor não cometeu as irregularidades das quais foi acusado e que o levaram à prisão. Seja muito bem-vindo, Acioli. Obrigado por topar conversar com a gente. Eu agradeço o convite. Eu acho que é mais um passo importante da luta da nossa família em busca de algo que nós perseguimos há quase 10 anos, né? No próximo mês de setembro, vai acontecer, em 14 de setembro, 9 anos da Operação Ouvidos Moucos, que encarcerou o meu irmão, juntamente com outros professores, 6 professores da Universidade Federal de Santa Catarina. Estar aqui, nesta ocasião, e nesta ação que vocês têm, no sentido de questionar todas as ações judiciais baseadas em nada, né? Baseadas em falta de provas, estar aqui é um passo importante para que possamos, quem sabe, num futuro breve, reconhecer aquilo que nós sempre buscamos, que o Estado diga que o meu irmão realmente era inocente. E a gente gosta de fazer, antes de entrar nos assuntos, digamos assim, mais espinhosos, mais densos, apresentar um pouco mais dos entrevistados. Você e seus 2 irmãos, o Júlio e o Luiz Carlos, são nascidos em Tubarão, filhos de uma costureira e um operário, né? Isto. Meu pai e a minha mãe, eles nasceram no sul, mais ao sul de Santa Catarina, na localidade, no município de Uruçanga, na localidade de Rio Palmeiras Alto. Eles eram filhos de agricultores, ambos, e ambos netos de imigrantes italianos que vieram para o Brasil em 1878. Tá? Meu pai, ele não era muito afeto à vida na roça. Meu pai era mais cosmopolita, né? Mesmo morando na roça, ele era cosmopolita. E quando a minha mãe, os pais da minha mãe, se mudaram para Tubarão, e o meu pai já namorava, ele viu a oportunidade de ir para a cidade, Tubarão. Eles se casaram em Tubarão, e em 1950 eu nasci. Em 1958 nasceu Luiz Carlos, o reitor Cancellier. Em 1966 nasceu Júlio, o nosso caçula. Meu pai, por ser da roça, ele não tinha nenhuma profissão, né, a não ser agricultor. E a minha mãe também era da roça, não tinha nenhuma profissão. Mas a minha mãe era prendas domésticas, como se diz, né? Ela gostava de costurar. E viu na costura, na cidade, uma oportunidade de ter uma renda extra. O meu pai, antes de 1954, ele teve vários empregos. Ele trabalhou em madeireira, trabalhou na construção civil, trabalhou em comércio, né?
Mas em 1954 aconteceu algo que mudou a vida dele e a nossa vida, dos filhos dele. Ele foi contratado por uma subsidiária da Companhia Siderúrgica Nacional, que tinha sido criada por Getúlio Vargas, com sede em Volta Redonda, e para produzir o aço durante a Segunda Guerra Mundial. E o aço ele tem dois componentes básicos, né? O ferro, que vinha de Minas Gerais, e o carvão, que vinha de Santa Catarina, do sul de Santa Catarina. E em Tubarão, mais precisamente no distrito de Capivari, que hoje é Capivari de Baixo, que hoje é município, se instalou uma subsidiária da Companhia Siderúrgica Nacional para lavar o carvão. O carvão vinha das minas, ele era limpo e extraído do coque, que é o carvão que serve para fazer o aço, e esse lavador de carvão, chamava Lavador de Carvão de Capivari, ele contratou o meu pai como um funcionário, não era um funcionário qualificado. Meu pai trabalhou em várias áreas da Companhia Siderúrgica Nacional no lavador de carvão. Ele trabalhou como escriturário, né? Ele trabalhou como agente recreativo e trabalhou também em outras atividades, mas nunca foi um operário qualificado. E eu gosto de dizer isso porque durante toda a vida laboral do meu pai, eu acredito, fazendo as contas em dinheiro de hoje, ele nunca ganhou mais que 3 salários mínimos, né? E aí então, eram 3 filhos, complementado com a renda do meu irmão. Nós tínhamos uma vida de pobre, mas uma vida que não faltava comida, não passamos fome, né? Mas não sobrava dinheiro. Mas meu pai tinha um vício que isso comprometia a vida familiar. Ele era viciado em livros. E o que acontecia? Muitas vezes ele subtraía dos parcos recursos que nós tínhamos para comprar livros. E meu pai possuía uma grande biblioteca, grande no sentido relativo, né? Ele tinha cerca de 50 a 60 livros. Livro de ciência, livro de filosofia, livro de política. Meu pai nunca estudou, ele nunca frequentou a escola. Estudo mas formal, ele sabia, né? Ele era um autodidata, ele aprendeu a escrever e ler sozinho, né? E ele era um leitor voraz, né? Ele comprava livros, ele gostava muito de ir ao cinema e ler livros. Isso moldou a nossa vida, porque nós 3 crescemos num ambiente em que tinha livros, nós líamos muito. E o Cal era o maior dos leitores, o reitor, cancelheiro, porque ele se interessava. Eu tinha mais interesse em ciências, tanto que eu segui uma carreira mais voltada à tecnologia, né? E o Luiz Carlos, ele gostava muito dos livros que tinham conotações políticas. E uma curiosidade, um dos livros que nós tínhamos era O Cavaleiro da Esperança, escrito pelo Jorge Amado, que é a biografia romanceada do Luiz Carlos Prestes. E o nome Luiz Carlos, que o meu pai deu, foi em homenagem ao Luiz Carlos Prestes, do qual ele era um grande admirador. Então a nossa infância foi uma infância numa casa que tinha poucos recursos, mas que tinha muitos livros e que nós conversávamos muito com o nosso pai. Meu pai, ele era uma pessoa que gostava muito de discutir, de conversar, né, dar opiniões fortes, mesmo sem ter uma formação básica. Essa foi a nossa infância, né? E é curioso que, por mais que teu pai não tenha tido uma formação formal, né, digamos assim, uma educação formal, os 3 filhos acabaram se formando e foi cada um para uma área diferente, né? Exato. Mas por uma razão que eu ainda acredito, ao fato que meu pai dava muito valor à educação e nos possibilitava ter acesso a livros, né? Por exemplo, eu aprendi a ler e escrever com 5 anos de idade. E minha mãe que ensinou a ler e escrever, aprendi a ler e escrever em casa, antes de ir para a escola. E o meu pai me ensinou a matemática básica, fazer os cálculos. Eu lembro que meu pai, todo dia, quando chegava do trabalho, por volta das 18 horas, ele falou, vamos tomar a lição de casa. E eu nem estava na escola. Ele propunha problemas básicos de soma, subtração,
multiplicação, divisão, ou problemas clássicos da matemática, né, da aritmética comum. Então essa foi a razão que, mesmo sendo de uma família em que os pais não tinham educação formal, todos os 3 filhos enveredaram, se tornaram, fizeram universidades, e o meu irmão chegou ao auge de toda a família na carreira, sendo reitor de uma das mais famosas e importantes universidades, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, onde nós 3 estudamos. Eu, Luiz Carlos e Júlio. E o senhor formado em matemática, Luiz Carlos em direito e o Júlio em jornalismo, né, comunicação. O Júlio, ele começou o jornalismo na UFSC, mas depois ele voltou para Tubarão, aí ele complementou o jornalismo na Unisul de Tubarão. E o senhor envereda para o campo da matemática, se forma em 1975, enquanto o Cal, né, o Luiz Carlos, ele vai para o campo do direito, inicia a graduação em 77, depois retorna ao curso em 95, para então ingressar na UFSC e nunca mais sair, né? Virou professor em 2005, depois virou reitor. O que acha que o levou ele para esse rumo do direito e depois aí o magistério também? Primeiro vamos contextualizar a ida dele para a universidade em 1978 para estudar direito. Porque já no ensino secundário, o Luiz Carlos era um ativista político, né? Ele tinha simpatias pelo proscrito Partidão, né? E no ensino secundário, em Tubarão, ele já fazia o ativismo político junto à comunidade estudantil. Inclusive, ele e um amigo dele, que depois veio se tornar um parceiro dele, que é o desembargador e professor Lédio Rosa, eles editavam um jornalzinho mimeografado, que era um jornal de luta. O jornal ele era confeccionado nos fundos da nossa casa e era um tema que preocupava muito a minha mãe, porque na época em que vivia, nessa época, era a época da ditadura, e era comum as pessoas serem acusadas de se envolverem em atividades subversivas. E a minha mãe se arrepiava disso, porque eu era o filho mais velho, e ela sempre dizia assim, olha, toma conta do Cal, porque ele está se envolvendo em atividades subversivas. O que é interessante, porque com um passado, mesmo de lutas estudantis que ele teve, desde o secundário e depois quando ele foi para Florianópolis, a ditadura não pegou. Ele acabou sendo pego pela democracia, né? Uma democracia que tem, na Lava Jato, o seu pior momento, né? Mas a minha mãe morreu em 2000, então ela não viu o meu irmão ser preso, mas a minha mãe estava enganada. Não foi a ditadura que pegou o meu irmão, não foi o envolvimento dele com atividades subversivas que o condenaram. O que o condenou foi um movimento em que ele, legítimo líder de uma universidade, foi envolvido numa trama obscura. E, primeiro, por que o apelido Cal? Cal é uma corruptela de Carlos, que era o Luiz Carlos, o nome dele, e uma vizinha nossa, da mesma idade que ele, era amiguinha dele, ela sempre falava, o Cal tá aí, ela dizia, o Carlos tá aí, né, o Cal, e aí virou um apelido, Cal, alguns escrevem com U no final, outros com O, mas é Cal, o Cal é uma corruptela de Carlos, de Luiz Carlos. E como que era o Cal no trato pessoal mesmo, no dia a dia? Ele é sempre citado por quem teve proximidade como uma pessoa muito calma, conciliadora. Como que você descreveria como era o Cal? Eu, como irmão mais velho, eu tinha um olhar assim, sempre mais de cuidado para ele, né? Então, depois eu saí de Santa Catarina em 1975, quando ele estava terminando o secundário. Então, até então, e mesmo em Santa Catarina, nós morávamos em Tubarão, mas eu morei de 70 a 75 em Florianópolis. Então, eu não acompanhei muito a adolescência do Cal,
Quer dizer, acompanhava no sentido que quando eu voltava para Tubarão, ou ele ia me visitar em Florianópolis, sempre estava presente. Mas ele era um garoto tranquilo, né? Um garoto tranquilo. Ele não era de brigas, ele não tinha... Ele gostava um pouco de esporte, ele jogava futebol de salão, ele era goleiro de time de futebol de salão, era o esporte que ele mais gostava, mas ele era muito cerebral, no sentido assim que ele, mesmo eu sendo bem mais velho, ele tinha uma formação política muito mais ampla, ele lia autores, filósofos e políticos muito mais que eu tinha uma leitura de verniz, ele se aprofundava. E a proximidade dele com partidos de esquerda levaram ele à militância no secundário e depois quando ele muda para Florianópolis. Você me pergunta como ele era, uma coisa interessante, eu descobri muito do meu irmão após a morte dele, por pessoas que conviveram mais proximamente com ele, né? E dessas pessoas eu extraí informações precisas no sentido de como era o Caô. Era uma pessoa tranquila, não se alterava, falava baixo, né? Ouvia muito, ele era respeitado por dar boas opiniões e, ao mesmo tempo, ele tinha uma liderança inquestionável. Desde o secundário em Tubarão, depois, quando ele foi para Florianópolis, ele se tornou rapidamente, em 1 a 2 anos, uma liderança. Ao final do 2º ano da Faculdade de Direito, ele concorreu à presidência do Diretório Estadual dos Estudantes em Florianópolis, né? Foi derrotado. E ele foi derrotado pelo grande amigo dele de Tubarão, o Lédio Rosa. O Lédio Rosa estava mais, ele era de esquerda também, mas estava mais para a linha do Brizola. E o Cal mais da linha do PC, do Partidão. Então houve uma disputa em 1978 pela presidência do diretório, a corrente dele foi derrotada pela do Lédio Rosa. Mas isso não afastou ele, o Lédio Rosa, e o Lédio Rosa se tornou o melhor amigo dele depois, por toda a vida. Então, em resumo, do que eu aprendi do Cal, por outras pessoas que conviveram com mais frequência com ele, é que era uma pessoa de um espírito extremamente pacífico e conciliador. Ele nunca se envolveu em brigas, ele nunca se envolveu em disputas que derivassem para a violência, nunca incentivou a violência e, ao mesmo tempo, ele era uma liderança e era ouvido por todos, em todas as ações que ele fazia como esse líder estudantil até 1978, quando ele, por razões que a gente pode conversar, ele abandonou o curso de Direito. Era bem essa pergunta que eu estava pensando agora. O que leva ele a sair do curso de Direito nessa época? Ele volta quase 20 anos depois, em 95, né, para a graduação. Ele voltou para a graduação, acho que em 96, não 96. Não tem. Mas em 1978, ele estava na organização de um movimento de recepção ao então ditador presidente João Batista Figueiredo. Queria visitar Florianópolis e ele tinha feito algumas observações contra a Santa Catarina que mobilizou toda a opinião pública e foi galvanizada pelo movimento estudantil. O movimento estudantil, do qual o meu irmão participava, organizou uma recepção ao general Figueiredo na praça principal de Florianópolis. Essa recepção, eu estou falando de forma irônica, né, no sentido que ela descambou para uma reação desproporcional da polícia militar, que começou fez uma carga sobre a massa contra os estudantes e descambou para ataques violentos de parte a parte. Isso houve como consequência a repressão das forças policiais. Foi o último presidente da ditadura, mas as forças policiais ainda eram efetivas nesse momento. No ano anterior, nos 2 anos anteriores, tinha ocorrido na Universidade Federal de Santa Catarina a Operação Barriga Verde, que foi um movimento de repressão a estudantes, no qual muitos foram presos e torturados, em 1976. Então, quando ocorreu a Novembrada, que é a recepção dos estudantes
ao general Figueiredo, na sequência, orientados pelo então advogado, que depois se torna um líder político, Nelson Wedekind, os estudantes que participaram da organização da Nova Alvorada fugiram de Florianópolis, porque eles iam ser presos. Alguns foram presos, e o meu irmão, nessa história, fugiu de Florianópolis. Ele foi para o interior, foi para o sul, foi para Uruçanga, terra dos meus pais, foi para a roça, e ele ficou 3, 4 meses lá, escondido, porque a repressão estava atrás dele. Passados uns 4 meses, o Nelson Wedekind, que passa a ser o grande líder do qual o meu irmão teve uma vida inteira de apoio e trabalho conjunto, avisou ele: volta a Florianópolis que a temperatura baixou. Ele volta para Florianópolis, mas ele não volta para a universidade. Porque ele já, naquele momento, além de estudante, ele estava se configurando como um jornalista. E ele conseguiu, na época, para ser jornalista não precisava de curso superior, bastava de um registro do Sindicato dos Jornalistas. Ele conseguiu um registro porque ele já tinha participado como articulista de vários jornais de Santa Catarina, e ele conseguiu o registro profissional de jornalista. Ele se torna jornalista. Ele não volta para Florianópolis para terminar a graduação, ele se torna jornalista. Ao mesmo tempo, com a repressão ao Partido Comunista Brasileiro, ele se aproxima dos quadros políticos do então Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, com a liderança do Nelson Wedekind. Ele passa a ser um ativista político, não na clandestinidade, mas do MDB, e ao mesmo tempo ele se torna um jornalista profissional. Essa ação de jornalista e ativista político o levam a participar de várias campanhas do MDB no Estado. A campanha que levou ao governo o Luiz Henrique, né? A campanha que leva à Câmara Federal Nelson Wedekind, e depois, na Constituinte, leva o senador Nelson Wedekind, que será um senador constituinte, né? E nessa caminhada, o Nelson Wedekind o leva para Brasília como um assessor do seu gabinete no Senado. Então, durante esse período, que vai de 79 até 96, 97, ele casa, ele tem filho em Brasília, o filho dele nasceu em Brasília, eu sou o padrinho do filho dele, fui a Brasília o Micael, batizar, né? O Micael, eu fui batizar o Micael lá em Brasília, eu e a minha esposa, e ele tem essa dupla atividade de jornalista. Ele participou de vários órgãos da imprensa catarinense, inclusive o maior dele de todos, que é o Estado, né, de Santa Catarina. E lá onde ele conhece a esposa dele, que também era jornalista, se casa. E ao longo desses anos ele foi jornalista e assessor do Nelson Wedekind. E depois, quando o Nelson Wedekind volta a Florianópolis, traz ele de volta, e aí ele trabalha na assessoria do Nelson Wedekind, no governo do Estado e no Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul. Mas, em 1996, ele começa a pensar, ele foi me visitar em São José dos Campos, e ele disse que estava pensando em voltar para a universidade, porque ele achava que já estava uma democracia, ser jornalista não tinha mais aquele apelo que era algo proibido, que era excitante e tudo mais, virou algo popular ser jornalista, que ele não estava muito interessado mais em ser jornalista. E ele falou assim: eu quero ter uma atividade, eu quero voltar para a universidade. E é o que ele fez, né? O que ele fez. Ele volta para a universidade, por acaso, ele vai lá e fala assim: você está com a sua matrícula aberta ainda, você nem precisa fazer vestibular. Aí, então, em 96, ele volta, ele faz os 2 anos e pouco, não sei quanto tempo, mas não mais que 2 anos, complementa a universidade, o curso de Direito, e ele não quer ser advogado. Ele falou: eu quero ser professor na Universidade Federal de Santa Catarina.
porque aquilo que o levou à universidade lá em 1977, aquela chama ainda vivia. E ele viu a oportunidade de voltar à universidade, agora como um protagonista, e não apenas como um aluno e ativista. E é o que ele faz. Ele volta para a universidade, se gradua em 98, entra no mestrado. No mestrado, antes de começar o mestrado, também tive uma conversa com ele que é interessante, que ele queria fazer um mestrado voltado a um nicho pouco explorado no direito, que era a relação do direito com o comércio eletrônico. Na época, o comércio eletrônico estava começando, tá? E o comércio eletrônico era uma selva, não existia regulamentação, né? Ele fez a dissertação dele de mestrado foi no sentido de propor alguma legislação, ideias para uma legislação para regular o comércio eletrônico. A internet estava começando, né, explodir essa questão do comércio eletrônico, é a primeira ação. E aí ele vai em São José dos Campos, ele falou assim, ó, me dá uma aula de computação e matemática que eu quero fazer um doutorado, um mestrado em comércio eletrônico e internet. E ele não sabia nem ligar o computador. E ele dizia, eu não sei nem ligar o computador. Então, me dá uma... Aí eu dei umas ideias para ele, como era a internet e tal. E ele volta para Florianópolis, se matricula ele já tinha se matriculado no mestrado, ele faz o mestrado uma proposta de regulamentação, ideias para regular o comércio eletrônico, que até hoje não existe, né? Hoje ainda continua selva, né? Porque isso que você entra num Instagram, no Facebook e compra algo, você não tem garantia que vai receber, porque a legislação ainda não pune, por exemplo, as big techs, porque quem é o responsável pelo Facebook? É o Meta. Mas se você tiver um prejuízo no Meta comprando algo que não foi entregue, ele falou, isso é problema de quem colocou, não é nosso. Uhum. Então até hoje não foi implementado, mas ele foi pioneiro lá, isso aí. Depois ele termina o mestrado, imediatamente ele se candidata ao doutorado, e ele já faz o doutorado na área que ele vai atuar depois, que é o direito público, né? Direito administrativo, né? Isso, direito administrativo, onde ele se tornou doutor na área, e na sequência, no mesmo ano, ele se candidata a uma vaga de professor na Federal de Santa Catarina. Concurso, né? É. Ele é aprovado em primeiro lugar, e em 2005 sai a nomeação dele para professor. Ou seja, ele volta em 98, em 7 anos ele termina a graduação, o mestrado em Direito, o concurso público e é admitido na Federal de Santa Catarina como professor. Então, foi uma carreira de estudante meteórica. Em 7 anos, ele fez todo o processo de graduação, mestrado, doutorado e concurso público. Mais meteórica ainda foi a ascensão dele na universidade. Ele entra em 2005 e em 2015 ele concorre a reitor da Federal. Concorre num acordo em que um grupo lança ele como candidato. 10 anos após dele entrar na universidade, né? E ele é eleito em 2015, no final de 2015, em início de 2016 ele é empossado, e 13 meses após a sua posse, ele é atingido pela Operação Ouvidos Moucos. E o ano que acontece, que é deflagrada, né, a Operação Ouvidos Moucos, é também o ano da tua aposentadoria, né? Você se aposenta em março de 2017. Isso. E a operação vem em setembro, né? Exatamente. Antes da operação, como que estava a relação entre vocês dois? Conversavam bastante? Costumavam falar sobre o quê? E qual que era também o momento que o Cancellier estava vivendo do ponto de vista pessoal, profissional, antes da operação? Então, quando ele se candidata a reitor, no bojo daquele movimento que o escolheu, e é bom que se diga isso, ele nunca reivindicou a candidatura dele.
A candidatura dele foi fruto de um grande movimento universitário envolvendo alunos, representação de alunos, representação de técnico administrativo e professores, né? Então, essa conjunção desses 3 estamentos da universidade é que levaram o grupo a escolhê-lo para representar os ideais desse grupo. Eu tinha conversas mais telefônicas com ele ainda, né? Sempre a gente teve muitas conversas telefônicas, porque São José dos Campos fica a cerca de 1.000 quilômetros de Florianópolis, não era tão fácil ir e voltar, mas a gente sempre manteve contatos telefônicos frequentes. E a escolha dele levou ele estava um pouco apreensivo, porque ele sabia que ele ia ter uma grande rejeição por parte da universidade, por ele, mesmo tendo, na época, mais de 50 anos, ele era novo na universidade, ele tinha 10 anos. Aliás, num dos debates que teve com os reitoráveis, um deles falou assim: pô, você só tem 10 anos de universidade. Aí me lembra aquela frase do Romário, né? Você chegou agora e já quer sentar na janelinha. Mas isso ele temia, ele achava que não ia ser porque ele tinha pouco tempo de universidade. E aí ele escreveu um artigo bem interessante, que até hoje pode ser acessado, que se chama A Vida Fora do Lattes. Há de haver, tá? A vida fora do Lattes. No sentido de... É uma ironia, no sentido que nem tudo o que a pessoa faz de importante é registrado no Lattes, né? E nesse artigo, que é uma crônica bem humorada, ele mostra que ele teve muitas atividades relevantes, afora aquelas acadêmicas registradas no Lattes, né? E ele disputa com mais quatro concorrentes, inclusive a então reitora era candidata à reeleição, ele derrota os outros 3 e vai para o segundo turno. E no segundo turno ele é escolhido. Final de 2015, início de 2016. Ele estava muito empolgado, né? Quando ele é eleito, ele é empolgado, porque eu via nele algo assim que é aquela chama, aquela vontade, aquele idealismo que ele tinha lá de adolescente, agora ele ia poder pôr em prática. Porque ele, como jornalista, como assessor político, mas a ação dele de protagonismo era pouco limitada, né? Mas agora, como reitor, que é a autoridade máxima de uma universidade que era grande, com 40 mil integrantes entre alunos, professores e técnicos, era uma oportunidade que ele via de colocar em prática todo aquele idealismo que ele acalentou desde a juventude, né? Então, eu me lembro que quando ele foi eleito, nós tivemos uma conversa, não estava em Florianópolis, não acompanhei a eleição, mas uma conversa telefônica, ele falava assim, ele me chamava de Ciboli, eu acho que agora eu vou fazer alguma coisa de relevante na minha vida. Eu falei, mas você já fez coisas relevantes, você esquece do seu artigo lá do Lattes? Ele falou, é verdade, mas agora vão ser coisas muito mais importantes. E ele tinha ideias incríveis, né? E no pouco tempo que ele esteve à frente da reitoria, 13 meses, ele implantou e levou adiante aquilo lá, né? E eu digo assim, essa empolgação dele, eu percebi também quando eu fiz umas 2 ou 3 visitas a Florianópolis enquanto ele era reitor. E o Cal era uma pessoa simples, de gostos simples, não era refinado. Ele morava sozinho, porque ele separou da esposa, o filho dele já estava na sua carreira, ele morava sozinho. Ele morava num apartamento ao lado da universidade, um apartamento comum. Ele não tinha carro, ele nunca dirigiu, nunca tirou carteira de motorista. Ele tinha carteira de moto, mas carro ele não tinha. De hábitos simples, mas ao mesmo tempo ele tinha algo que dava muito orgulho para ele. E eu percebia a vaidade que ele tinha quando, nas visitas que eu fiz à universidade,
enquanto ele é reitor, saía da reitoria e íamos almoçar num restaurante próximo da universidade. Cerca de 500 metros separava o gabinete da reitoria desse restaurante. Nós levávamos cerca de 1 hora para trabalhar. Por quê? Em todo o trajeto, ele era abordado por alunos, técnicos, professores e visitantes. Ele era reconhecido já. Aquele pouco tempo que estava lá, ele se tornou uma pessoa de extrema importância para a universidade. Isso dava muito orgulho para ele, porque imagine alguém que teve na universidade a porta de entrada para a sua vida profissional, que ele amava e era reconhecido por isso. Isso era algo que eu via nos blogs dele. Ele nunca dispensava, não, agora não posso. Não. Ele sempre parava, começava. Além de outra coisa que ele tinha, que era o hábito de fumar. Ele gostava muito de fumar. Então era a oportunidade dele sair, dar uma fumadinha, um trago, como ele falava, e dali a gente almoçava e voltava. Então, esse reconhecimento de todos os segmentos da universidade pelo trabalho que ele estava fazendo, nesse pouco tempo, já era bastante reconhecido. Isso projetava nele a perspectiva de ter uma vida longa na universidade, que era o que ele mais amava, essa universidade. Tanto que ele escolheu para morar ao lado da universidade. O prédio onde ele morava, você atravessava a rua e entrava na universidade. Então é algo assim que eu via nos olhos dele, esse brilho de dizer assim, agora eu estou no lugar que eu sempre quis estar, na universidade, e onde eu posso colocar em prática muitas das ideias que eu há muito tempo acalentei. E a prisão do Cal acontece no dia 14 de setembro de 2017. O senhor se recorda onde estava, como que chegou também a notícia sobre o aprisionamento do teu irmão naquela ocasião? Por acaso eu estava em Florianópolis. Depois da aposentadoria, um pouco antes, eu me tornei um palestrante de assuntos genéricos. Porque eu passei a vida dentro de algum pesquisador científico que tem comprometimento, prazos, artigos e tudo mais. Eu comecei a estudar alguns assuntos e me tornei palestrante. Um dos assuntos que eu me tornei palestrante foi decorrente da minha carreira no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eu fiz carreira na área de desastres naturais, modelos matemáticos para a previsão de desastres naturais, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, ele tem uma área muito importante ligado ao monitoramento do aquecimento global. E eu comecei a estudar os efeitos do aquecimento global, em especial 2 deles que afetam sobremaneira o planeta Terra. Um é a elevação dos níveis do mar, em que cidades ribeirinhas em pouco tempo vão ser atingidas e vão ter áreas invadidas pelo mar. E o segundo é os efeitos do aquecimento global na extinção das espécies. Espécies vivas, muitas delas são muito sensíveis a mudanças climáticas, e o aquecimento global provoca uma mudança climática radical. Então, se você pegar, por exemplo, os anfíbios, que são os espécies mais sensíveis, quando uma rã, por exemplo, é extinta, devido aos efeitos do aquecimento global, isso é uma luz que se acende vermelha para que a humanidade pense, quando vai chegar em nós esse efeito, né? Então eles são os termômetros. E uma ação que está ocorrendo, que é nós estamos numa era geológica que está começando agora, que é o antropoceno, que está estudando os efeitos da nossa era, das mudanças que estão ocorrendo em termos de dezenas, centenas de anos. Enquanto todas as mudanças nas outras eras geológicas decorriam milhões e até bilhões de anos, agora as mudanças estão ocorrendo em dezenas de anos. Espécies são extintas em 10, 15 anos, né?
Isso não acontecia, era o antropoceno. Então eu pesquisava sobre esse assunto e dava palestra. Estava acontecendo em Florianópolis, naquela semana, começando no dia 13 de setembro, um simpósio sobre direitos humanos e a extinção das espécies. E eu fui convidado pelos organizadores, que era inclusive a Comissão Interamericana de Paz da América Latina, para ser um palestrante para falar sobre os efeitos das mudanças climáticas e do aquecimento global na extinção das espécies. Portanto, estava em Florianópolis naquele dia. E eu tinha dormido do dia 13 para o dia 14 no apartamento do irmão Júlio, caçula. Às 7h30 da manhã, uma amiga me liga, uma amiga, Rita Friso, o nome dela. Ela é uma amiga da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que sai da mesma carreira do INPE, que é a carreira de Ciência e Tecnologia. Ela me liga e fala assim: o seu irmão não é reitor da Universidade Federal de Santa Catarina? Assim, sim, é. Então liga a televisão, porque ele foi preso. Eu soube por telefone. Estava na cama ainda. E essa tua amiga morava lá em São José dos Campos? Não, morava em Poços de Caldas, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ela tinha ligado a televisão e visto, e ela me ligou, associou, né? Aí acordei o Júlio liga a televisão. Estava no programa Bom Dia Brasil, da TV Globo. E uma das primeiras imagens que eu vi foram arrepiantes, cara. Eu fico emocionado porque o choque foi muito grande, porque até aquele momento o nosso irmão Cancellier, ele era um motivo de orgulho para toda a família, né? Reitor da universidade que nós 3 fomos alunos. E aí, no Bom Dia Brasil, que é um programa da TV Globo, de uma das maiores audiência nacional, não lembro o nome da apresentadora, ela estava falando assim: vergonha para o país, quando um reitor de uma universidade pública, que deveria estar cuidando dos assuntos importantes, é o líder de uma quadrilha que roubou a própria universidade. É o choque que eu tive logo depois de acordar. E ela falava: vergonha, um reitor ladrão. No bottom line da TV, passava a legenda uma após a outra. Disparatada a quadrilha liderada pelo reitor Cancellier, que roubou 80 milhões da Universidade Federal de Santa Catarina. Roubou 80 milhões da nossa querida universidade, da Universidade do Cal, da Universidade do Júlio, da Universidade de todos nós. Roubado pelo reitor, que era o nosso irmão. Você imagina o choque que foi. Você imagina o que passou pela minha cabeça naquele momento. Porque eu cuidei daquele menino, aquele adolescente rebelde, aquele menino que na juventude e na infância ele tinha asma e ele quase morria com os ataques de asma. Eu acompanhei aquele menino na adolescência, de longe, mas acompanhei pelas cartas da minha mãe, que dizia: cuida do Cal. Ele está envolvido com maus elementos subversivos. Cuida do Cal. Mas mesmo assim, aquele menino cresceu, se tornou, e era orgulho nosso. Orgulho pela persistência, por ter chegado, mas principalmente porque ao longo de toda aquela vida, até aquela
data de 14 de setembro de 2017. Ele era um homem honesto. Um homem que um ano antes, 13 meses antes, ele tinha tomado posse como reitor da nossa querida universidade. A posse do reitor é uma cerimônia que remete a antigas tradições. Para quem não assistiu à posse do reitor, ele veste uma toga branca, liderando um conjunto de professores importantes na universidade, cada um deles com uma toga de uma cor, representando a área. Mas o reitor usa uma toga branca, diferente de todas as outras. Por que ele usa uma toga branca? É uma simbologia importantíssima, porque a universidade está dando um exemplo para a sociedade que financia a universidade, é com dinheiro público, que aquela pessoa que naquele momento vai ser entronizado como líder por 4 anos na universidade, é uma pessoa íntegra, onde o branco representa a cor diferente de todas as outras ali, que não tem nenhuma mácula. Aquele era o nosso irmão. Aquele era o filho do seu Vitório, o pai dele, e da dona Madalena. Era um homem íntegro. A universidade estava dizendo isso. 13 meses depois, a TV Globo pega um release da Polícia Federal, que estava no site do Facebook da Polícia Federal, e sem investigar, ela dizendo: não, seu Vitório, não, dona Madalena, não, Acioli, não, Júlio, seu irmão e seu filho não é íntegro, ele é um ladrão, mas ele é um dos piores ladrões que possa existir, porque ele roubou aquela que o alimentou com o saber. Alimentou a você, Acioli, alimentou o Júlio e alimentou o Cal. Roubar essa universidade é roubar com a própria mãe. Dona Madalena, a senhora tinha razão. Tinha que ter cuidado mais do seu filho. Ele se desviou. É isso que a TV Globo falou naquele momento, orientada pelos coordenadores da Operação Ouvidos Moucos, que o prenderam naquele 14 de setembro. Foi isso que eu senti naquele momento. Por um momento, eu tenho que revelar. Eu falei: será que ele nos enganou tanto tempo? Enganou a mim, ao meu irmão, aos meus pais. Enganou a universidade, porque ela escolheu um homem que não era íntegro. Enganou a sociedade, que aportou os recursos. Enganou os professores, seus pares. Enganou seus alunos, do qual ele dava aula de administração política, administração pública, cuja regra principal é cuidado com o dinheiro público. Ele enganou os alunos. É isso que estavam dizendo. E ele enganou os técnicos administrativos, que são importantes para fazer a prestação de conta e a lisura do reitor. Todos ele enganou. Era isso que está sendo feito. Era isso que está sendo falado. Ele enganou a todos nós. Esse foi o primeiro momento que eu tive o contato da prisão do reitor Cancellier, o Luiz Carlos Cancellier, o meu querido irmão, o nosso querido irmão, o Cal. E o Cal, ele fica preso um dia, você chega a ser colocado numa cela de segurança máxima, né? E quando ele sai da prisão, como que foi o reencontro de vocês e o que muda a partir desse aprisionamento no comportamento dele, no jeito dele? Ele ficou preso 36 horas, numa prisão de segurança máxima. Florianópolis, ele tem, por ser capital, ela tem uma representação da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Federal, em que, em cada uma dessas unidades,
Existem células especiais para acolher pessoas que não foram condenadas ainda, que foram presas para averiguação. Após ele ser submetido ao interrogatório durante 8 horas, desde as 7 horas da manhã até as 3h30 da tarde, nenhuma dessas unidades tinha uma célula especial para abrigar o reitor. Mesmo que a legislação diga que pessoas com curso superior têm direito à prisão especial. Nem isso foi respeitado. Enviaram-no, ele e os outros 6 presos, para o presídio da Trindade, o presídio de segurança máxima, que abriga os criminosos mais perigosos da nossa sociedade. Lá tem criminosos de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e Paraná. Lá que ele foi colocado para passar a noite, do dia 14 para o dia 15. No dia 15, a juíza que acolheu o inquérito e condenou a prisão dele, e determinou a prisão dele, ela entra em licença médica. Ela teve uma dor que eu acho que deve ser uma dor de consciência. Assume a sua substituta e acolhe um pedido da defesa de libertação por falta absoluta de provas no inquérito. Mesmo assim, ele só saiu da prisão às 21h do dia 15 de setembro. Nós fomos esperar por ele na saída da prisão, levamos até, com o advogado deles, né? Levamos até o apartamento deles, tivemos uma rápida conversa, assim. Ele estava, por incrível que pareça, ele estava muito preocupado conosco, comigo e com meu irmão Júlio, e com o filho. Porque ele sai da prisão, ele tenta fazer brincadeira conosco. Sabe, essas coisas, sabe, de quebrar o gelo. Fica tranquilo, tal. Foi um engano que aconteceu, tal. Ele minimizou, toda a coisa. Mas eu senti que, na realidade, ele estava tentando nos proteger, para dizer assim, não, fique tranquilo que não, isso tudo vai ser excluído. E fomos para a casa dele, eu e o Júlio fomos na farmácia comprar os remédios, porque, um negócio interessante, quando ele estava preso, antes de ser preso, uns 3 meses antes, ele tinha sido submetido a uma cirurgia cardíaca. E ele tomava 8 tipos de medicamentos. E eram medicamentos que ele tinha que tomar todos os dias. Quando ele foi preso, ele não levou para a cadeia. A primeira coisa que ele pediu para o advogado para que eu levasse era os remédios, os medicamentos dele. E aí, no dia seguinte, eu levei para a prisão todos os medicamentos dele para que ele pudesse ser automedicado lá. Só que nunca chegou para ele os medicamentos. Não entregaram para ele o medicamento. Junto com o medicamento, tem uma série de coisas que a gente tem que levar para o preso, sabonete, pasta de dente, coisas desse tipo assim. E não entregaram. Aí, quando ele sai da prisão, ele fala assim, eu estou precisando de medicamento. Eu falei assim, eu levei para a prisão. Como? Não entregaram. Então, todos os medicamentos, ele tinham sido levado para a prisão e não entregaram para ele. E ele não tinha mais medicamento em casa. Então, eu saí junto com o Júlio para comprar comida e os medicamentos. Voltei, jantamos, conversamos pouco, porque eu queria que ele relaxasse, descansasse e tal. Eu voltei para a casa do meu irmão, Júlio, e ele dormiu sozinho essa noite lá na casa dele. No dia seguinte, eu fui lá conversar com ele, tive uma conversa assim, bem agradável, sabe? E ainda ele estava tentando minimizar e nos tranquilizar. Isso vai ser facilmente resolvido, essa questão, porque já conversei com o meu advogado disse que as acusações que pesam contra mim, elas carecem totalmente de fundamentos. Não existe fundamento nenhum nas acusações. Pode ficar tranquilo.
Aí eu fui fazer a palestra que eu tinha que fazer no dia 15, dia 16. Fiquei mais 2 dias em Florianópolis junto com ele, conversamos pouco, assim, mas, né, não percebia nada de grave. E voltei para São José dos Campos. E todos os dias eu conversava com ele por telefone. Até quando chegou no dia, acho que dia 24 de setembro, 24 de setembro, meu irmão Júlio me liga e diz assim, ó, o Cal está com uma depressão muito grande. Você não quer vir cuidar dele? Porque o Júlio tinha trabalho, e eu, como estava aposentado já, ele perguntou, você não quer passar uns dias com ele aqui? Eu falei, vou. Fui para Florianópolis e fui morar na casa dele. No dia, eu acho, 24 de setembro. Dia 24 de setembro, a morte dele ocorreu no dia 2 de outubro. Então, do dia 24 de setembro até dia 1º de outubro, nós ficamos juntos, todo esse período. E aluguei um carro, porque ele não tinha carro, para fazer as voltas, ele precisava ir médico, ele precisava ir no advogado, precisava fazer algumas visitas, que ele tinha alguns amigos juristas e tal. E toda essa logística eu providenciei em servir como acompanhante dele para essas coisas. Mas algo que eu sentia era o fato que na prisão determinada pela juíza, acatando a condutora do inquérito, que foi a delegada Érica Marena, ele tinha sido destituído do cargo, ele tinha sido afastado das atividades acadêmicas como professor, ele tinha sido proibido de ter contato com qualquer pessoa da universidade, presencial ou remoto, e, mais grave, ele tinha sido proibido de pisar em qualquer parte da Universidade Federal de Santa Catarina, universidade que até 2 dias antes ele era a autoridade máxima. E lembro que ele morava num apartamento que atravessar a rua entrava na universidade. Ele não podia atravessar a rua, porque ele poderia ser flagrado desrespeitando uma ordem judicial. Isso doía muito nele. E quando ele sai da prisão, ele toma conhecimento de algo que ele não sabia que aconteceu enquanto ele estava preso, que foi a exposição midiática dele. A exposição que levou para todas as partes do Brasil onde chega a Rede Globo, que em Florianópolis, Santa Catarina, existia um reitor ingrato, um reitor que mordeu a mão que o alimentou. E mais que isso, um reitor que roubou a universidade que deu formação a ele e aos seus irmãos. Ele não sabia disso. Ele só soube depois que saiu da universidade. Ele não tem ideia da explosão mediática que aconteceu, como todas as operações do tipo derivada da Lava Jato, como foi a Ouvidos Moucos, onde um fato importante para que essa operação tivesse sucesso é que ela levasse ao público a ideia de que era um movimento de limpeza nacional, um movimento messiânico, um movimento fanáticos, que iria livrar o Brasil da corrupção. E que coisa importante é tirar da reitoria um reitor que é um dos maiores corruptos do Brasil. Roubou a própria universidade em 80 milhões de reais. Ele ficou sabendo também que, enquanto ele estava preso, enquanto ele estava depondo na Superintendência da Polícia Federal, a cerca de 3 quilômetros da universidade, as paredes da reitoria foram pichadas por alunos da Universidade Federal de Santa Catarina. Talvez até alunos seus do direito administrativo. A pichação
ela era em vermelho, mas provavelmente tinha parte do sangue dele nessa pichação, porque estava escrito: Cancelheiro, devolva o dinheiro que você roubou da UFSC. Ele soube disso. Eu acho que essa foi a dor maior que ele teve, porque ser exposto na mídia como um ladrão é fácil depois de você tentar atenuar, contratar advogados, fazer um processo longo. Talvez no futuro você possa até ser esquecido como o ladrão da universidade. Mas saber que os seus queridos alunos picharam a sua universidade dizendo: Cancelheiro, devolva o dinheiro que você roubou da universidade, isso feriu ele de morte, feriu de morte. Então, naqueles dias que eu passei com ele, 24 de setembro até o dia 1º de outubro de 2017, foram dias em que eu conversei bastante com ele, não sentia algo assim muito perigoso, porque ele também teve a preocupação de nos poupar, sabe? Se em alguns momentos ele pensava a respeito de tomar uma atitude drástica, ele não deixou transparecer. E hoje, até pelo que você já conversou com os outros professores que foram presos junto com o Cal, o que vocês sabem sobre o que aconteceu durante a condução coercitiva, durante o aprisionamento do reitor? Da conversa com o Cal e com os outros professores, dos quais eu me tornei amigo, nem conhecia os outros professores, mas hoje eu sou o grande amigo deles. O que aconteceu foi, a prisão aconteceu às 6 horas da manhã, como era o padrão, né? A Operação Ouvidos Mouco, ela mobilizou 108 policiais, delegados policiais de todo o Brasil, né? Foi uma operação imensa para prender 6 professores. 108 delegados foram deslocados de todo o país para Florianópolis, sob comando de Érica Marena, fazer a prisão e condução coercitiva do reitor Cancelheiro e mais 6 professores. Eles foram levados à Superintendência da Polícia Federal, em Florianópolis, interrogados, cada um foi interrogado por 4 delegados. Basicamente, o roteiro era bem parecido com todas as outras operações derivadas da Lava Jato, que era exposição midiática, condução coercitiva, ao arrepio da lei, que não satisfazia as condições necessárias para a condução coercitiva, mesmo assim, a lei que se dane, né? A lei somos nós, né? O interrogatório, ele tinha uma única função: que as pessoas ali interrogadas confessassem. Confessassem antes que fosse tarde. Se você for o primeiro a confessar, você ganha um bônus, né? Que está na origem da delação, né? E aí eu reporto especialmente a interação dos interrogadores com o meu irmão. Eles começam dizendo o seguinte: o senhor sabe por que está aqui, né? Não sei. Não, o senhor sabe. O senhor está sendo acusado de liderar uma organização criminosa que, através do programa de ensino à distância da Universidade Aberta do Brasil, que é um programa coordenado pela CAPES, você e os seus comparsas, seus cúmplices, desviaram uma soma imensa de dinheiro. O Cal falou assim: bem, isso para mim é novidade, porque, primeiro, a operação, o curso da Universidade Aberta do Brasil, ele não é gerenciado com recurso da universidade. Ele é gerenciado com recurso da própria CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento Profissional dos Professores de Ensino Superior. Cada núcleo
cada núcleo do ensino à distância, engraçado que eu falo isso agora porque a ingenuidade do Cal, ele estava achando que era fácil. Eu vou explicar para você como professor, tá? Para você entender o que é, ele dizia assim, sem arrogância, né? Eu vou explicar para você, está tendo um engano. A CAPES, ela quando implanta um ensino à distância na Universidade Aberta do Brasil, uma universidade pública, ela financia o programa, não é com recursos da universidade, é um recurso específico da CAPES. Aí você quer fazer um curso à distância, por exemplo, o primeiro em Santa Catarina foi de engenharia elétrica. Você escolhe um coordenador, ele apresenta um plano, a CAPES aprova e financia. Ela dá recursos, coloca na conta desse coordenador. Esse coordenador, ele paga os professores que vão dar os cursos, ele paga as despesas decorrentes, ele paga uma série de ações, e depois ele presta contas para a CAPES. Não passa pela universidade. A universidade, ela briga e fornece os professores, mas os recursos e a prestação de conta não passam pela universidade. Ou seja, o reitor não é responsável por isso. Ele falou, então acabou, né? Então, dá licença que eu vou embora. Porque essa é a explicação. Se tem alguma irregularidade, tem que ser vista com a CAPES e com os coordenadores de curso, não com o reitor. Você não está sabendo com quem está falando. Você está falando aqui com pessoas que investigaram e sabem que existe uma quadrilha organizada, né? Aí ele tenta dialogar, só que era um diálogo meio kafkiano, sabe? No sentido que dava voltas, e dava voltas, e dava voltas, e voltava mesmo. Você tem que confessar o esquema, porque se você confessar, e como líder, você vai falar a respeito de quem participa, e você sendo um dos primeiros a confessar, vai ter uma bonificação. A sua pena vai ser reduzida e tudo mais. E ele ficou... Então, deixa eu explicar de novo para você. Acho que você não entendeu. Então, aí eu fico pensando assim da ingenuidade de saber, de ele desconhecer com quem ele estava tratando. Realmente, ele não sabia com quem estava tratando. E passou tempo e não avançava, e não avançava. Aí, ele, quando chega na delegacia, na superintendência da Polícia Federal, ele, desde o momento em que ele foi preso até ele chegar na superintendência, ele não esteve nenhum momento sozinho. Mesmo assim, o primeiro procedimento que ele foi submetido na superintendência da Polícia Federal foi a revista íntima, né? O que é um estranho, porque em que momento ele poderia ter ocultado em seus orifícios alguma substância ilícita, se desde o momento que ele foi preso até chegar na Polícia Federal, ele não esteve só. Inclusive no banheiro ele não esteve só. Segundo, depois do interrogatório, não acharam local para abrigar ele e os outros professores. Só tinha um local possível, o presídio de segurança máxima. Lá foi ele para o presídio de segurança máxima, no qual ele e os outros professores são desnudados, ficam nus, na frente de uma quantidade imensa de presos periculosos que estavam chegando naquele momento ali. Todo o procedimento que os outros presos sofreram, ele fez também, democrático, né? Não teve hierarquia nenhuma, nem privilégio. Todos tiveram a mesma oportunidade de ficarem nus, de serem novamente submetidos à revista íntima, num claro mecanismo de tentativa de humilhação, porque se na primeira já não tinha sentido, na segunda, menos ainda, porque em nenhum momento ele ficou só. Então, mas é procedimento. E, finalmente, a humilhação subsequente. Ele é colocado nele o uniforme laranja de presidiário, mesmo estando apenas numa prisão preventiva, né? Enfim,
Eles passam a noite na cadeia, ele e mais, cada cela com 3 pessoas, outros 2 professores estavam junto com eles. É uma noite difícil, porque os sons da cadeia eles são aterrorizantes, né? E é uma forma de quem está lá já se posicionar como lideranças, intimidação. Já falavam assim, hoje temos carne fresca, e é carne de qualidade. Não é aqueles vagabundos que vocês têm por aqui. É de reitor e professor. Temos carne fresca. E aí batia com as colheres nas grades a noite toda, aquilo lá. Enfim, essa foi a humilhação que eles passaram lá. Eles foram tratados como presidiários de altíssima periculosidade. E um registro importante também é que quando sai a denúncia, as notícias sobre a operação, divulga-se que o desvio era de 80 milhões de reais, né? Depois se descobre que, na verdade, esses 80 milhões de reais era o valor total do programa, né? No inquérito conduzido pela delegada, não existe essa especificação de valor desviado. Também não existe no inquérito o envolvimento do reitor nas irregularidades. Não existe. Mas existe algo que é agravante, sob o ponto de vista do inquérito. 2 agravantes. O primeiro é que a lei lá de 2007, se não me engano, assinada pelo presidente Lula, criou a figura da ORCRIM, né, Organização Criminosa. Então, quando você se envolve num crime com mais de 4 pessoas, o crime é agravante porque se trata de uma organização criminosa. Essa era a primeira acusação contra ele. A segunda, aí também é interessante, que eu gostaria de pontuar. Quando o corregedor que estava fazendo a investigação sobre irregularidades no programa de ensino à distância, ele, antes de concluir o inquérito, no qual ele apontava uma série de irregularidades. Irregularidades do seguinte tipo: o coordenador do curso ele pagou uma diária para algum professor a mais do que ele deveria ter recebido. Ele colocou num hotel melhor do que o cara poderia ficar. Para ir num dos polos, a UFSC tem 5 campi, cada campi tem um polo de ensino à distância. Para ir de Florianópolis a um desses, eles alugavam um carro. Então, houve o aluguel de um carro com motorista, né, que ficou acima da média do coisa. Então, era irregularidade desse tipo, que poderiam ter sido sanadas apontando para a CAPES, dizendo o seguinte: isso aí precisa de ajuste. Quem recebeu a mais, mas é coisa assim digamos, eu não quero falar de volume, mas é coisa muito pequena. No sentido, quem trabalha no serviço público sabe que a prestação de contas, muitas vezes ela acontece por erro ou por desconhecimento do pesquisador, do professor, que não está acostumado a programar, eles erram e depois é corrigido. Mas o reitor cancelheiro não era acusado de nenhuma dessas irregularidades. Mas, quando o corregedor que fazia a investigação, ele comunicou à CAPES que havia irregularidade, a CAPES, no mesmo momento, ela bloqueou os recursos para a Universidade Aberta do Brasil. Os coordenadores, eram 7 programas, estavam sendo investigadas 2 áreas. Os coordenadores das outras 5 áreas foram ao reitor e falaram: o fluxo de recursos da CAPES ele está suspenso. Você sabe por quê? O Cal falou: não sei. Aí o Cal ligou para o presidente da CAPES e marcou de ir a Brasília para esclarecer por que os fluxos de recursos para a Universidade Aberta na Federação tinha sido bloqueado. Aí eu fui lá, o professor, esqueci o nome, que era o presidente da CAPES, ele falou assim: tem umas irregularidades. O Cal disse assim: vamos fazer o seguinte, eu vou voltar para Florianópolis agora,
Eu vou conversar com a autoridade máxima jurídica da universidade, que se chama o procurador-geral da universidade, é a maior autoridade jurídica da universidade, é o procurador da universidade. E vou falar para ele, mais uma coisa eu prometo, ele falou para o presidente da CAPES, nós vamos esclarecer, só quero que você restabeleça o fluxo de recursos, porque está prejudicando uma série de pessoas lá. O cara falou, de acordo, vamos fazer isso. Ele volta para Florianópolis, conversa com o procurador jurídico da universidade, o procurador diz assim, é simples de resolver isso aqui. Avoque o inquérito que está sendo conduzido por esse corregedor para a reitoria. É uma prerrogativa do reitor avocar qualquer processo interno. E ele fez o pedido de avocação. No dia seguinte, os recursos voltaram para a universidade e o CAU, ele nas mídias sociais e no site da universidade, ele relata isso, que foi a Brasília, conversou com o presidente da CAPES, o fluxo estava sendo restabelecido e ele tinha o compromisso com o presidente da CAPES que ele iria conduzir a investigação para investigar possíveis irregularidades. Isso foi colocado no inquérito como uma obstrução de justiça. Ele interferiu no processo. E o motivo oficial para a prisão dele foi obstrução de justiça. Obstrução de justiça. Essa foi a razão. Aí voltando à questão dos 80 milhões. 80 milhões era o total dos recursos aportados pela CAPES em 10 anos, desde 2007 até 2017, passando por 3 reitores distintos e que tiveram, no qual a égide desse programa Universidade do Brasil. Era o total de 10 anos. E ele estava na reitoria há um pouco mais de um ano. Os outros reitores foram indiciados? Não. Os outros reitores foram conduzidos coletivamente? Não. Os outros reitores foram responsabilizados? Não. Os outros reitores apareceram lá na manchete de roubo de 80 milhões? Não. O reitor Cancelheiro, sim. Tá? Então, a questão dos 80 milhões foi o apelo midiático da Operação Ouvidos Moucos para uma comoção nacional para dizer, estava no site do Facebook, no site da Polícia Federal e no Facebook, dizendo Polícia Federal desbarata uma quadrilha, uma organização criminosa que desviou 80 milhões da Universidade Federal de Santa Catarina, mesmo não estando no inquérito. Isso foi uma das razões que mataram meu irmão. Porque uma coisa é você ser acusado de obstrução de justiça, que é algo comum, onde qualquer advogado bem formado, especialmente se ela for formada na Federal de Santa Catarina, que tem uma tradição no direito, vai desmontar qualquer tese de obstrução à justiça. Por quê? A ação que ele fez de avocação é uma ação legítima do reitor, orientado pelo procurador jurídico da universidade. Isso era fácil, saía. Agora, você se livrar da pecha de ter roubado 80 milhões da sua própria universidade, mesmo sem ter provas, mas as provas estavam em toda a exposição midiática, Brasil afora. Eu lembro que no primeiro dia que eu saí com ele, para fazer as voltas com ele em Florianópolis, não tinha alugado o carro ainda, nós pegamos um táxi e ele olhava para todos os lados para ver se ele não era reconhecido, porque ele já sabia que, naquele momento, em todo o país, em especial em Florianópolis, estava circulando nas ruas um perigoso ladrão que teria roubado 80 milhões. Mais que isso, liderado uma quadrilha, uma organização criminosa. Então essa acusação falsa, que depois foi corroborada pela própria Érica Marena, na entrevista coletiva naquele dia 14 de setembro, que era 80 milhões o valor. Vamos dar um salto para frente e vamos chegar em 2023, quando o TCU
e CGU, a CAPES e a própria auditoria interna da Universidade Federal de Santa Catarina mostrou, primeiro, que o reitor Castelhano não tinha nada a ver com essa história. Isso é o mais importante. O segundo é que, se for contabilizar os valores que realmente deveriam ser apurados, são valores inferiores a R$1 milhão. Mas R$1 milhão, mesmo que fosse R$1, desviar dinheiro público, é errado. Principalmente se um reitor e professor de direito administrativo estiver envolvido. Mas eu não estava. Então, os valores são muito distantes. Os valores eram decorrentes de prestação de contas indevida e os valores poderiam ser cobrados pela CAPES a quem de fato tivesse incorrido em irregularidades, mas não o reitor. Então, essa questão dos 80 milhões, se existe fatos importantes que levaram o meu irmão a tomar aquela decisão, uma delas foi essa exposição de ser o líder de essa organização criminosa. E no dia 2 de outubro de 2017, cerca de 3 semanas depois da prisão preventiva, acontece o ato, né, o suicídio do reitor. Como que foram os dias que antecederam esse trágico episódio? Você comentou, por exemplo, do episódio do táxi, né? E como que a notícia chegou também? Onde você estava? Você ainda estava em Florianópolis nesse dia? Então, eu estava com ele naquela semana e o dia 2 de outubro foi uma segunda-feira. No domingo, iria acontecer na nossa cidade, Tubarão, Santa Catarina, um jogo de futebol, a decisão da Série B do Campeonato Catarinense, do qual, se o nosso time de coração lá de Tubarão, o Hercílio Luz Futebol Clube, vencesse o Joaçaba, lá em Tubarão, o Hercílio Luz voltaria à Série A do Campeonato Catarinense. Todos nós éramos hercilistas, né? Eu e o Cal nascemos na rua Rui Barbosa, em Tubarão, de frente ao estádio do Hercílio Luz, estádio Doutor Aníbal Costa. E aí eu, Júlio, convidamos ao Cal, vamos a Tubarão no domingo, a gente almoça lá e depois vamos ver o jogo do Hercílio e torcer para o Hercílio voltar à Série A. O Cal falou assim, não, eu vou passar o dia com meu filho e vocês vão, eu não vou não. E decidiu não ir. Fomos, eu e o Júlio, a Tubarão, voltamos para Florianópolis naquele domingo, o Hercílio ganhou, voltou à Série A. E nós estávamos eufóricos com a história toda. Voltamos, eu chego na portaria do edifício dele e ligo, peço pro porteiro chamar o meu irmão. Ele falou, não, o reitor saiu. Ele saiu faz uma hora, não voltou ainda. E eu não tinha chave da casa dele, porque ele não saía de casa. Então, a possibilidade de eu chegar num lugar que na casa dele não tivesse, não existia. Eu falei, o que eu vou fazer? E o celular dele tinha sido apreendido também. Então, eu não tinha contato com ele. Eu falei, eu vou dormir na tua casa, Júlio, e amanhã eu volto aqui. Quando chegou por volta de 11 da noite, ele ligou da casa dele, do telefone fixo dele, para o meu celular, onde eu estava dormindo. Ele falou assim, eu tive que sair, esqueci de deixar a chave para você. Então, amanhã a gente conversa. Tá? Na realidade, não foi bem isso que aconteceu, né? Ele não deixou a chave porque ele queria passar aquela noite sozinho, porque ele já tinha tomado a decisão, né? E a decisão dele, ela foi tomada na sexta-feira, na quinta-feira anterior, quando ele tinha um evento na universidade, onde ele teria uma entrevista com futuros candidatos a doutores que ele estava orientando, para verificar definir o assunto da tese e a orientação geral. A juíza tinha impedido dele entrar na universidade.
Aí ele faz, através dos advogados, faz um pedido para ele voltar à universidade naquela sexta-feira anterior, para, numa data, na semana seguinte, voltar à universidade para atender esses alunos. A juíza disse o seguinte: não, você não pode entrar na universidade. Aí argumentaram, mas pô, isso vai prejudicar os alunos, porque já está na época deles escolherem a tese, tem prazo. Aí a juíza falou: não, você pode ir lá, mas você vai ter que chegar lá, ir direto numa sala, não conversar ninguém no corredor e ficar lá no máximo 2 horas e sair direto sem conversar com ninguém. Aí que ele sentiu realmente que ele estava sendo banido da universidade. Banimento, isso se chama banimento. Porque se até uma semana antes ele era a autoridade máxima, agora ele era impedido de entrar na universidade, e quando fosse impedido, ele teria que ser monitorado o tempo todo, para não conversar com ninguém e ao mesmo tempo não se demorar. Isso foi um golpe fatal, né? Fora todo o resto, né, que eu te falei, né? A pichação, ele saber o que aconteceu de fato, a exposição dele, isso foi magoando ele muito. Coisas que foram se acumulando. Foi acumulando. E eu acho que ele chegou num momento, naquele final de semana, que ele tomou a decisão. E a decisão, na minha opinião, ele nunca conversou a respeito disso, porque ele nos preservou, né? Foi no sentido de eu nunca vou me livrar da mácula de ter sido acusado de roubar 80 milhões da universidade. O resto da minha vida eu vou ser conhecido como o reitor que roubou a universidade. Porque, e eu vejo assim, os outros professores que estão sendo investigados até hoje, 9 anos depois, até hoje eles não foram inocentados, cara. Não foram inocentados. Então, quanto tempo demoraria um processo para ele ser inocentado? Segundo, mesmo que ele fosse inocentado, ainda assim ele seria conhecido como o professor que roubou a universidade. Como é que ele voltaria à universidade como professor de direito administrativo com essa mácula? Eu fico imaginando ele dando aula de direito público sobre lisura e um aluno interrompendo. 5, 6 anos depois. Mas você não foi aquele reitor que foi acusado de roubar a própria universidade? Isso não é ensinado no direito público? Então ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão e impediu que eu voltasse ao apartamento naquela noite do dia 1º para o dia 2. Porque aquela noite foi a noite da despedida dele da vida e a despedida dele do vício, do cigarro. Porque ele estava impedido, desde a cirurgia cardíaca, de fumar. Quando eu chego no dia seguinte na casa dele, às 8h30 da manhã, a pessoa que fazia a faxina do apartamento dele falou assim: nossa, o professor Cancelheiro acho que voltou a fumar. Olha a quantidade de bita de cigarro que tinha aqui. Eu acho que aquela noite ele fumou quantidade imensa de cigarros. E ele não estava mais lá quando eu cheguei, no dia 2. E eu fiquei esperando por ele. 10 horas. Ele deve ter ido em algum lugar, que eu não sei onde é que é, no banco, sei lá o quê. E quando chegou 10h30 da manhã, por volta de 10h30 da manhã, uma vizinha do apartamento, ela bate na porta e fala assim: você é parente do reitor? Eu falei: eu sou irmão. Deu na TV agora que ele suicidou-se. A vizinha que me falou. Foi assim algo muito impactante, né? Mas eu não acreditava, né? Eu liguei para o Júlio e falei assim: Júlio, você está sabendo de algo a respeito do carro? Não. A vizinha falou que deu na televisão que ele suicidou-se no Beira-Mar Shopping. Dá uma olhada. O Júlio morava próximo do Beira-Mar Shopping. Aí ele falou: eu vou dar uma olhada lá. Ele foi lá e eu fiquei aguardando.
por 10, 15 minutos. Esses 10, 15 minutos provavelmente foram dos períodos da minha vida os mais longos, né? Porque eu tinha uma informação que eu não acreditava, e eu esperava que fosse mentira, e eu esperava que o Júlio me ligasse para dizer, não tem nada a ver essa história. Uns 15 minutos depois, o Júlio me liga e fala assim, vou passar aí te pegar. Já entendi aquilo lá. Entre a chegada do Júlio e a chegada do Júlio, eu vasculhei a sala dele, tudo, à procura de algo, sabe, que me desse uma evidência a respeito da decisão que ele tinha tomado. Não achei nada. Não achei nada. E o telefone fixo dele começou a tocar e eu não atendi mais. O Júlio me pega e me leva para o IML. Aguardamos chegar o corpo dele e o Júlio leva um outro amigo que trabalhava com ele na reitoria, trabalhava com o Cal na reitoria, e ele que foi fazer o reconhecimento do corpo, né? Nos recomendaram que não fôssemos fazer o reconhecimento porque ele atirou-se do 7º andar, né? Ele estava provavelmente muito machucado e irreconhecível, né? Enfim, foi assim que eu tomei conhecimento, né? Da maneira pior possível, né? E o reitor, ele carregava no bolso um bilhete, né? O que dizia nesse bilhete? No dia 3 dias antes dele morrer, ele falou para mim algo assim, ele falou assim, vamos dar uma olhada aqui na minha biblioteca? E o que o meu pai tinha de vício por livros, o Cal elevou a uma potência muito maior. Ele tinha uma parede falsa. Até lembrei dessa parede falsa, depois eu fui olhar essa parede falsa e não tinha algum daqueles milhões que ele tinha roubado lá, né? Mas não tinha, nessa parede falsa ele tinha uma biblioteca. A biblioteca dele, a parede corria, sabe? Era a porta de... E ele tinha uma biblioteca imensa de livros. Aí ele falou assim, ó, escolhe alguns livros aí para ti, porque você é meio burrinho, ele falava para mim, você é meio burrinho, a parte de política, filosofia, leia alguma coisa assim, você sempre se interessou em tecnologia, né? Ele falava assim, então escolhe alguns livros aí para ver se você burila você é meio obtuso. Aí eu falei, mas eu quero te mostrar um livro aqui, é bem interessante, é um livro que eu estou lendo muito agora, ele disse, é um autor israelense, Amos Oz, não sei se você conhece o Amos Oz. O Amos Oz é um escritor israelense, morreu há cerca de... Agora, acho que ele morreu em 2023, eu acho. E é um escritor israelense, mas ele não é sionista, né? Ele é um escritor que ele defende muito o diálogo de Israel com a Palestina. Escreveu muitos livros, ele é um escritor muito profícuo sobre livros sobre a convivência pacífica de israelenses e palestinos. E ele falou o seguinte, eu estou lendo um livro aqui interessante, ele mostrou o livro, um opúsculo do Amos Oz chamado Por Mais de uma Luz. Por Mais de uma Luz. O livro ele tem 3 partes. A primeira parte do livro se chama O Fanatismo. A segunda é alguns livros, uns escritos sobre Israel. E o terceiro é uma proposta de convivência de Israel com a Palestina. Ele é um escritor bom e é bem-humorado. Ele tem uma parte interessante que às vezes dizem que é piada, que é o seguinte, a respeito do judaísmo e o cristianismo. O judaísmo ele está à espera de um Messias.
o cristianismo diz que o Messias já veio, mas vai voltar. Aí, muitas das discussões teológicas, diz Amos Oz, são a respeito desse aí. Como é que nós vamos dirimir essa questão? Aí ele tem uma sugestão. Vamos esquecer essa questão das diferenças entre o judaísmo e o cristianismo, vamos tentar aproximar, e essa questão do Messias, vamos deixar para o futuro. Daqui a alguns anos, aparece alguém e diz que é o Messias. Aí nós vamos resolver, porque é o seguinte, vai ser feita só uma pergunta para essa pessoa. Você está chegando ou está voltando? Se o cara disser, estou chegando, então o judaísmo está certo. Chegou o Messias. Se ele disser, estou voltando, o cristianismo está certo. O Messias está voltando. Não é o Jair, é outro Messias. Essa é uma piada que ele conta. Mas aí o Cal me mostra o livro Por um Pouco de Luz, e ele fala assim, ó, e nesse primeiro texto, que é sobre o fanatismo, eu vi que tinha muita parte sublinhada. A tese do Amos Oz é que o fanático é um messiânico. Ele quer salvar o mundo. Ele quer salvar o mundo ou quer salvar o seu mundo. E o fanático, ele é messiânico porque ele quer defender o país da corrupção, ele quer defender o país da imigração, ele quer defender o país ou da miscigenação, o racismo, ou a xenofobia do imigrante, ou ele quer defender o país da influência do comunismo, que é o mais comum, ou da corrupção dos costumes, além da corrupção propriamente dita. Então, independente do perfil desse fanático, se cada um desses elementos ele quer defender um ou mais, ele é messiânico, porque ele não ouve a voz da razão. Ele ouve a razão das vozes que falam na cabeça dele. Seja a voz de um Deus, ou seja a voz de um líder, ou de um xamã, ou de um líder político, ou de uma corrente política. Como me falou, esse livro é muito interessante, porque ele fala do fanatismo. E aí ele fala, o Cal diz o seguinte, o Amos Oz deveria vir ao Brasil falar sobre o fanatismo que está muito explícito da Lava Jato. Por quê? A Lava Jato, travestida de um movimento judicial, no fundo, é um movimento de fanatismo religioso, é um fanatismo messiânico. Quando os líderes da Lava Jato se manifestam, eles têm uma certeza absoluta daquilo ali, baseado nas vozes das cabeças dele, não em provas. E quando você vai para uma operação Lava Jato e um dos envolvidos, as provas são insignificantes. O importante é aquilo que você tem na cabeça e aí não era muito época, mas hoje, e a narrativa que você vai construir. E ele falou, olha esse livro aqui, o Cal. Eu nunca tinha ouvido falar do Amos Oz. E ele tinha 5, 6 livros do Amos Oz. E me fala do livro. Aí ele fala para mim, ó, quando você for embora, você leva esse livro aqui. Eu vou dar de presente. E você escolhe outros, mas leva esse aqui, que esse livro é muito interessante. E estude mais o Amos Oz. Bem, foi feito o reconhecimento. No bolso do moletom que ele tinha um bilhete. Era um bilhete manuscrito, né? Numa folha de papel verger, meio amarelado, creme. Estava escrito: a minha morte foi decretada quando eu fui banido da universidade. 3 pontos de exclamação. Esse era o teor do bilhete. E aí, aquilo que eu estava te falando, né? O banimento dele da universidade doeu muito, né? Porque ele se achava intrinsecamente ligado à universidade. Era a vida dele. Bem, esse era o bilhete. Quando eu fiz as malas e voltei para São José, eu peguei alguns livros e peguei o do Amos Oz. Só em São José dos Campos que eu fui ler o Amos Oz. E li todos os 3 artigos, especialmente as partes
sublinhadas, né? Mas, para a minha surpresa, quando eu termino o livro, eu abro a contracapa, está lá o mesmo papel vergê, mostrando que tinha sido rasgado um pedaço daquela página do qual ele escolheu. Então, o bilhete dele foi escrito numa página final do livro Por Mais de uma Luz, do Amos Oz. É o presente que ele deu para mim e é o presente que ele deu como testamento, que é: devemos combater o fanatismo religioso, o fanatismo judicial, o fanatismo xenofóbico, o fanatismo racial, o fanatismo em torno dos costumes. Essa foi a mensagem que o meu irmão deixou de herança para o mundo, em especial eu fui o porta-voz por receber dele esse livro, onde ele deixou o seu testamento. E desde a morte também do reitor, você assumiu, digamos assim, a missão de lutar para limpar o nome dele, estabelecer a verdade, né? Hoje, em que pé que está essa luta? Quais as conquistas que vocês já tiveram e que vocês ainda estão esperando? Neste ano de 2026, em setembro próximo, vai decorrer 9 anos da Operação Ouvidos Moucos. No dia 30 de outubro de 2017, um mês após a morte do meu irmão, ocorreu uma sessão solene no Congresso Nacional, juntando senadores e deputados, uma sessão solene solicitada pelo então senador Requião e pelo deputado Arlindo Quinalha, de São Paulo, uma sessão solene em homenagem ao reitor Cancelheiro. Veja, decorridos menos de um mês da morte dele, o Senado e a Câmara, com seus representantes do povo, deram uma demonstração inequívoca daquilo que a justiça até hoje não nos deu. Deram uma manifestação que acreditavam fielmente que o reitor era inocente, um mês após a morte dele. Naquele mesmo dia, a sessão solene ocorreu às 10 horas da manhã. Terminada a sessão solene, nós fomos recebidos pelo ministro Torquato Jardim, né, o último ministro da Justiça do Temer, onde entreguei ao ministro Torquato Jardim uma representação contra a delegada Érica Marena, que conduziu a Operação Ouvidos Moucos. Mais que uma representação em meu nome e da família, era uma representação subscrita por 120 nomes de grandes juristas e professores e agentes do judiciário, além de jornalistas e amigos do CAU, mas majoritariamente de juristas, que diziam, com todas as palavras na representação: Érica Marena conduziu a Operação Ouvidos Moucos de maneira atrabalhada e é responsável pela morte do reitor Cancelheiro, principalmente pelo fato de ter no site da Polícia Federal, no Facebook da Polícia Federal e na entrevista coletiva que ela deu, ter propagado a notícia que o reitor teria participado do desvio de 80 milhões. Mais que isso, né? Comandado o esquema. Essa representação. Nós questionamos os procedimentos da delegada Érica Marena. 2 meses após, em fevereiro de 2018, o corregedor da Polícia Federal, ao qual foi encaminhada essa representação, ele fez uma análise das nossas colocações e respondia dizendo o seguinte: não, a delegada Marena agiu corretamente, Érica Marena agiu corretamente. O que é óbvio, né? Porque naquele ano de 2017 e 2018, o correto era a Lava Jato. A Lava Jato era a bússola moral do país. Quem naqueles períodos lá não assistia
o Jornal Nacional, cada vez com uma denúncia midiática e uma operação de condução coercitiva. O Brasil vivia esperando o próximo que caísse nas garras dessa limpeza ética que faria o Brasil. Então, quando o corregedor diz, não, a delegada agiu corretamente. Ela seguiu a cartilha, ele não falou isso, mas eu estou dizendo, ela seguiu os procedimentos impressos na cartilha que foi escrita por Moro, Dallagnol e todos os outros que eu não quero citar o nome. Mas eles são os líderes dessa corrente judicial. Então, o corregedor lá estava certo, o corregedor da Polícia Federal estava certo. Segundo, ele disse o seguinte, e aí é risível, né? Que o prejuízo causado pela Érica Marena, ou se porventura tivesse ela ser responsabilizada por essa falsa acusação, ele é mínimo. Quem vê o site da Polícia Federal? Quem lê o Facebook da Polícia Federal? Ninguém. Então, o alcance é restrito. Tenho dúvidas, né? Mas o mais importante é que, mesmo que ninguém leia o site da Polícia Federal, mesmo que ninguém seja amigo da Polícia Federal do Facebook, hoje até a Polícia Federal tem amigos, na época acho que não tinha muitos amigos, mas a repercussão midiática via todos os grandes mecanismos de divulgação atingiu o país de ponta a ponta. Não há rincão desse país em que a TV Globo ou outra grande emissora de televisão ou portal de notícias chegue que não tivesse chegado a notícia que existe no país um reitor que lidera uma organização criminosa que deu um prejuízo de 80 milhões. Isso é fato, isso não é suposição. Todo o país sabia disso aí, né? Na minha cidade de São José dos Campos, eu nem uso o nome cancelheiro. Lá as pessoas sabiam a respeito do cancelheiro, né? E em todo o país, de lá para cá que eu tenho falado a respeito disso, participado, todo mundo sabe. Eu pego se eu pegar um táxi aqui em Turitiba e eu falar do reitor cancelheiro, sabe qual é a primeira reação dele que vai ser? É aquele da universidade que roubou 80 milhões? Ou aquele que suicidou-se, né? Que se suicidou-se de vergonha por ter roubado 80 milhões? Isso é aqui em Curitiba, em Florianópolis, em Belém do Pará. Acontece isso. Então, nesses anos todos, 9 anos, eu tenho me dedicado a essa causa, que é a causa da família, que é a causa dos professores da universidade que foram presos, que é a causa da universidade, que é a causa dos homens de bem, não esses homens de bem que a gente ouve, de homens comprometidos com a legalidade. Com a legalidade. Né? Por quê? Nós esperamos, e eu tenho 75 anos, eu trabalho com fundos de pensão, trabalho com atuária. Atuária é a ciência que faz a estimativa de quando morrer. Eu vou morrer daqui a um dia ou daqui a 8 anos com 80% de probabilidade. Isso é estudo de atuária. Então eu tenho mais 7 anos, pelo menos, para obter algo que eu tenho batalhado em nome do reitor cancelheiro e em nome de todos aqueles que foram atingidos pelo ouvido moco, e em nome daqueles todos que foram atingidos por injustiças decorrentes dos abusos judiciais. Eu quero que nos próximos 7 a 8 anos o Estado reconheça que errou e diga, o reitor cancelheiro foi aquilo que vocês sempre acreditaram, inocente. Perfeito, então, Ascioli, queria agradecer demais a tua presença. E agora deixe aberto se quiser comentar algo que eu não perguntei, passar uma mensagem final. É algo que eu acho que interessante é o seguinte, muitas pessoas... veja, eu fui recebido pelo presidente Lula, fui recebido pelo então ministro da Justiça Flávio Dino, fui recebido pelo ministro de Segurança Pública Raul Jugan, que era amigo do cancelheiro. Eles começaram juntos militando na mesma corrente da esquerda, lá do antigo Partidão. E foi recebido pelo ministro Torquato Jardim,
E foi recebido por inúmeros parlamentares e tudo mais. Em todas essas manifestações, eu não consegui avançar. Eles me perguntam, o próprio presidente Lula, quando ele recebeu, ele falou assim, ó, você vai entrar na justiça? Eu falei, presidente, é o seguinte, eu gostaria muito de entrar na justiça, mas veja o que acontece. Um processo contra a delegada Érica Marena, ele envolve custos financeiros, que eu não tenho, eu sou um aposentado, servidor público aposentado, mas envolve também custos emocionais. Veja o seguinte, porque veja o seguinte, imagine eu entrando com um processo contra a delegada Érica Marena, que ela tem que se defender de ser acusada de crimes, crime de responsabilidade civil e criminal. Ora, ela vai movimentar mundos e fundos e vai contratar advogados famosíssimos com um único objetivo, que é assassinar novamente o reitor Cancelheiro. Eu não quero isso. Eu não quero porque, veja o seguinte, reitor Cancelheiro foi assassinado uma vez e ele ser assassinado de novo vai ser algo que eu não quero participar disso aí, além de não poder pagar os custos financeiros. Então, se algum dia o próprio Estado reconhecer por razões, tem o caso do Vladimir Herzog, por exemplo, né? Demorou quase 50 anos para acontecer isso. Mas eu espero que nos próximos anos que eu viva, que se a minha tábua de mortalidade estiver falha e que eu seja um dos privilegiados que vou viver além do que a atuária me diz, eu possa estar vivo para ver não só a declaração que o meu irmão é inocente, como que também os responsáveis sejam criminalizados. Perfeito, então muitíssimo obrigado pela presença, obrigado a você também que nos acompanhou até aqui, e em breve voltamos com mais um episódio. Até a próxima.